Boa noite, pessoal. A gente vai para a parte 5 do Joseques. Análise hoje de Joseques de Komoko, que são principalmente aqueles do ponto 3-4, 4-3, né? Que é um ponto mais de equilíbrio entre território e de influência direcionada para o lado. Então, vocês vão observar algumas das propostas que a gente trouxe aqui para vocês hoje, principalmente considerando esse ponto, né, que serve tanto para as brancas como para as pretas, mas é um ponto de equilíbrio que dá uma extensão, como também uma questão de ataque no canto. Então, como que é mais uma de invasão, né, de invadir, da gente criar paredes que possam dar uma extensão mais para o centro do tabuleiro. E dependendo do movimento, pode sim permitir perder o canto, ou então, dependendo do movimento, pode garantir que você não perca esse canto. Uma das dúvidas que eu vi algumas pessoas dizendo por que, né, a gente aprendeu o Josec. Então, assim, a gente aprende Josec pela seguinte questão: você está desenvolvendo o jogo, já se colocou as pedras no tabuleiro, e cada um dos jogadores tem dois cantos, tá? Vamos supor que você tem dois cantos, eu tenho dois cantos, e aí eu decido que eu vou atacar um dos cantos seus, né? Tanto para fazer você perder ponto, ou até mesmo para ampliar a minha pontuação, o meu território. A partir do momento que eu analiso onde vocês estão, né? Onde tem a posição da pedra no seu canto, eu posso desenvolver um Josec e a partir dele expandir, diminuir o seu território, expandir o meu, criar uma parede importante para movimento. Então, o Josec é importante para isso. Algumas coisas são importantes para vocês entenderem. Por exemplo, vou colocar aqui uns pontos para que vocês observem. Quando a gente começa a jogar, é muito comum que a gente faça os movimentos normalmente nesses pontos aqui, né? A, B, C e D, jogadores iniciais normalmente fazem aqui para garantir o canto, né? Mas com o tempo você vai ampliando e começa a fazer outras jogadas que também vão te ajudar bastante e que são esses territórios que a gente chama de territórios possíveis, né? Territórios não, pontos possíveis, que é o E, o F, o G e H, tá? Lógico que você amplia um pouco mais a possibilidade de ataque aqui no canto, mas nada que te impede também de você fazer extensões aqui pro centro. Bom, vamos lá para a movimentação. No caso desse Josec, né, que é o ponto de equilíbrio entre um território e a influência direcionado para o lado, a gente vai ter alguns termos que a gente utiliza bastante, né? Esse primeiro chama-se Ogeima Kakari Hasami Sansanobi. Ogeima é uma jogada de salto de cavalo grande, que a gente vai ver o branco fazendo esse movimento, ou preto, não importa, mas a gente vai começar com o branco, né? O Kakari é uma jogada que se aproxima de uma pedra que está só no canto. O Hasami é a pinça, que é o ataque de ambos os lados, né? O Sansan é o ponto 3x3, que é ele que é foco do ataque. Vocês vão ver que branca começa a usar muito 3x3. E o Nubi é um lance de estender a parte de uma pedra para uma via de uma conexão sólida com essa pedra, tá? E a gente vai ver um ponto lá em cima. Então, esse primeiro é o Game Akakari, Hasame Sansanobi. No caso das pretas, elas vão jogar o Komoko, né, o Josec de Komoko, utilizando o ponto 3, 4, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Brancas vão fazer o movimento que a gente chama de Ogeima, que é o salto de cavalo grande. 3 para frente e 1 para o lado. Então, 1, 2, 3 para frente e 1 para o lado. Enquanto isso, as pretas vão se decidir por ampliar um pouco para cá, fazer essa extensão, né? E proteger de certa forma para que brancas não possam também estender tanto para o outro lado, né? O seu domínio. Aí o que, que as brancas decidem? Elas decidem fazer o Kakari, que é aquela jogada que se aproxima, né? Da pedra que está só no canto, mas fazendo Sansan. Eles jogam no 3, no ponto 3.3. 3-3, né? As pretas, mais preocupadas em fazerem fortalecer, no caso desse Josec, né? Ela vai fazer uma
vai fortalecer, né, a pedra que ela jogou inicialmente, jogando aqui ao lado. Em resposta a esse Sansan, né, que a gente está vendo o movimento. Então, segue-se, eu vou seguir uma sequência até 8, porque as brancas, elas vão tomar esse território e elas têm o sente, mas as pretas têm iniciativa. E caso nesse movimento alguma das pedras tenha uma pedra nessa marcação aqui, que eu vou colocar para vocês mais ou menos aqui, tá? Essa pedra pode ter uma posição superior. Vamos dizer que se fosse uma pedra preta, preta estaria em uma posição superior. Mas, caso nenhuma das pedras tenha uma pedra nessa região, essa posição vai ser superior para as brancas. Caso contrário, né, ela vai ser equilibrada. Então, vamos supor aqui que, por exemplo, tivesse uma preta, a gente teria uma posição equilibrada de jogo. Bom, mas vamos continuar. Então, as pretas jogaram aqui em 4. Branca também vai... Desculpa, deixa eu pegar aqui o movimento. Branca vai fortalecer aqui. Nesse caso, as pretas preferem ir cercando, não dando a posição aqui. Branca, já com domínio do canto, vem para cá. Enquanto as pretas preferem ampliar e fazer essa extensão para o centro. Então, vê que aqui esse canto era das pretas, brancas entraram no 3-3, né? Pegaram esse canto, mas as pretas, de certa forma, ampliaram a extensão para lá. E dependendo de como tiver a jogada, a gente vai ter um movimento mais forte de pretas ou brancas, tá? Vamos partir para um outro agora, um outro Joseki de Komoku. Deixa eu limpar aqui. Tirar essas pedras que eu já tinha colocado aqui. Bom, esse outro agora que a gente vai falar, ele é chamado de Ogema Kakari Hasami Sansan Hani, ou Hani. Ele tem a mesma ideia, né, do outro, que é a jogada de salto cavalo grande, a questão da pinça, a jogada que se aproxima de uma pedra que está no canto. O que ele tem de diferencial? Uma jogada na diagonal, que é feita em contato com a pedra adversária. Nesse caso, a gente vai ter um pouco mais de jogadas do que a gente teve anteriormente, né? Mas também partindo do 3.4 ou 4.3, né? Que é a questão do Komoku, tá? Então, pretas jogam. Brancas preferem fazer, como a gente já falou antes, né? 1, 2, 3 e virar o salto do cavalo. As pretas se posicionam um pouco mais à frente, na diagonal. Nesse caso, a branca prefere vir fazer aqui, né? Ataque próximo, como a gente já falou antes. Pretas vêm e demonstram também seu poder. Brancas vêm também cortando. Pretas insistem no canto. Brancas fortalecem. Aí, nesse caso, as pretas fazem aqui um movimento de diagonal. As brancas sobem e fortalecem a sua pedra. Preta também vem fortalecendo aqui, nesse canto. Temos branca dominando essa parede. Pretas vão até acima um pouco para poder fazer um ataque aqui de mais de diagonal. As brancas decidem fortalecer aqui e ainda manter. Pretas vêm para cá, brancas e pretas. E por fim, a gente tem um movimento de brancas aqui, tá? Essa sequência, até o 11, ela é comum e é uma posição que já está bem estabelecida. Que é essa posição que a gente vai seguindo até aqui, né? Quando ela fortalece aqui. Mas as pretas, elas podem decidir por jogar a sequência até o 17, que é o caso que a gente tem aqui, né? Em ambos os casos, as pretas, elas saem com o sente, a vantagem. Embora estejam um pouco super concentradas, a posição delas, de certa forma, é equilibrada. A gente tem um equilíbrio de forças no tempo inteiro aqui, mesmo que a gente tenha ainda um posicionamento aqui de pretas indo para lá, mas a gente tem um certo equilíbrio ainda indefinido do que a gente vai fazer em relação à partida. Bom,
O que a gente também tem que colocar, que para definir para vocês, quando a gente fala sente, sente é aquela mão antes. O termo é um termo japonês que é usado para descrever uma jogada que obriga o adversário a responder. Se ele não responder, ele vai ter prejuízo, tá? Então, quando a gente fala que uma pedra está em sente, ou sente é de uma pedra, é aquela questão de que ela faz uma jogada que ela obriga o adversário a fazer uma outra jogada para o adversário não sair em prejuízo. Pode ser um prejuízo imediato ou pode ser um prejuízo a longo prazo. Então, isso é uma questão importante quando a gente tem um Josec. Bom, agora a gente vai partir para um outro, que é um pouco mais amplo, tá? A gente até agora estava mostrando para vocês o Josec que eles ficavam muito mais concentrados no canto. Agora a gente tem esses Josecs de mais extensão, para vocês verem que nem sempre a questão do canto é o mais importante no momento que você está ali atacando. Lógico que o canto é essencial, a gente sempre fala de território, mas que fazendo uma extensão e ampliar isso para um outro espaço, às vezes para interligar com outro canto que você já tem, ou para ampliando para o centro, é tão importante quanto, tá? Vou limpar aqui. Esse é o Keima Kakari Kosumi. O Keima Kakari, na verdade, é um Kakari em queima, ou seja, uma extensão de salto de cavalo, dois para frente, um para o lado, com uma pedra adversária que já está num canto. Eu vou fazer a jogada e a gente analisa daqui a pouco na sequência em que a gente vai fazendo aqui até 5, tá? Então, a gente tem o primeiro movimento. Nesse caso, a gente tem 3, 4 e não 4, 3, tá? Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3 e daqui 4, com movimento de pretas. A branca faz o movimento de cavalo, como a gente falou, que é o 2 em um lado. Aí a gente tem aqui branca fazendo uma questão de uma jogada de extensão em sequência do paralelo, mas se preocupando de que branca não venha muito próximo. Com a preocupação de não perder, branca vem e faz o fortalecimento dessa pedra, faz uma conexão, enquanto as pretas vêm e fecham aqui uma questão também bem forte, em que a gente precisa de cortes. E branca, o que que faz? Branca estende esse lance a partir de 1, chegando até o movimento de 4 espaços para cá. Então, a gente tem uma jogada em 9. E aí, a gente tem várias opções que podem acontecer. Então, se a sequência foi até 5, as pretas, elas saem conscientes, elas têm a mão, elas que estão definindo o que branca, elas estão empurrando branca ali, falando para o branco definir, olha, vai, porque senão você vai ter prejuízo. Então, embora seja comum os jogadores fazerem um lance que é de A a D e ceder o centro para as brancas, em ambos os casos a posição está bem equilibrada. Então, onde a gente pode ter esse movimento aqui? A gente pode ter esses movimentos de lances, né? Dependendo de como for para vantagem para um ou outro, mas está bem equilibrado o jogo. Então, a gente tem movimento de A, B, C ou D. Então, em qualquer um desses pontos que tenha os lances, né, nesse caso a gente já teria agora um lance de pretas, o sente pode ser cedido para as brancas, mas nesse momento ainda está bem equilibrado o jogo, e vai depender de qual vai ser a decisão de cada jogador. A gente acaba tendo uma sequência de outros Joseques a partir dali. Bom, então esse foi o Keima Kakari Kosumi. Agora a gente vai para um outro Josec também, que é de extensão, que é contra um Kakari de AB, tá? Então, a gente teve esse movimento, agora a gente vai ter um Kakari distante. Vamos colocar aqui. O nome desse é Kakari distante, que é uma jogada que se aproxima de uma pedra que está sozinha no canto, com a questão do Kosumi, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente vai jogar aqui pretas, fazer o movimento 4, 3, e a gente tem o movimento de brancas logo aqui ao lado. Só que o que a gente vai ter aqui, contra tanto esse Kakari, né, de A e B, que a gente vai marcar aqui, vamos lá. Então, seriam dois movimentos, a gente tem o movimento
A e um movimento B, é possível jogar esse movimento 1 aqui, ao qual as brancas geralmente jogarão uma das intersecções marcadas por triângulos. Então, eu vou colocar para vocês aqui, depois eu vou lendo com calma para a gente poder colocar esse movimento. Então, a gente vai ter aqui o movimento de triângulo, aqui e aqui, tá? E vamos ter também locais importantes, que são... Deixa eu pegar com uma outra ferramenta aqui, para ver se eu consigo marcar aqui, que é aqui, aqui e aqui. Então, vamos lá. Quando a gente tem essa jogada aqui, a gente teve a branca se aproximando aqui, então, esse Josek vai depender do movimento que preta vai fazer nesse momento. Então, as brancas podem jogar numa dessas intersecções, tá? Marcadas por... fazendo uma base, enquanto as pretas, elas vão jogar aqui, tá? Fazendo também uma outra base em relação ao que a gente está tendo aqui, só que as brancas têm o centro e a posição equilibrada. Então, o que a gente vai ter de definição? A partir da decisão de brancas para cá, ou a partir de definição de pretas para cá. Então, a gente tem uma posição equilibrada porque aqui ninguém ainda dominou nem o canto, as duas estão numa posição muito boa, e tudo vai depender de que jogadas serão feitas a partir desses lances. Então, se vai ser de aproximação ou não. Então, ainda aqui é um Josek que você fala que a definição dele será distante. E tudo vai depender de cada jogada que possam ser feitas posteriormente. Mas, normalmente, a gente vai ter em triângulos jogando as brancas, nos quadrados jogando as pretas. Tá? A gente tem agora também vamos dizer assim, dois próximos Joseks que podem também representar algumas questões de extensão em que a gente está saindo um pouco mais do canto. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter agora o Iken Tubi, que é um salto e extensão de um ponto, Iken Tubi Kakari, que é uma jogada que se aproxima de uma pedra que está só, Kosumi, que é uma jogada na diagonal, em que uma das nossas pedras, tanto branca como pedra, é um lance em que é feito no canto do tabuleiro, mas com muitas jogadas de diagonal, tá? Vamos fazer uma sequência aqui de até 8, acredito. E as pretas fazem o território e as brancas fazem influência e tem o sente. Então, o que vocês vão observar aqui é isso. As brancas vão fazer um território, mas as brancas vão fazer influência e tem o sente, a posição é bem equilibrada. Vamos começar. Então, pegando aqui o movimento. A gente tem aqui uma jogada de novo, de 4-3, né? Mais próxima daqui, que é estendida. A gente depois tem a branca jogando aqui. Pretas seguem na diagonal. Brancas também fazendo o jogo. Preta começa a fortalecer. Branca prefere ir fazendo a extensão. Preta continua fortalecendo para fechar o território. Branca começa a estender cada vez mais, enquanto preta faz o movimento aqui. Então, o que vocês estão observando aqui? Que nessa sequência que a gente foi só até 8, né? As pretas fizeram o território a partir dele, porque fortaleceu. Mas as brancas têm influência. E tem o sente, tem a decisão, mesmo sendo equilibrada nesse momento, mas vai depender da posição que nós tivemos aí em outras jogadas. Mas observa como a gente saiu um pouco do canto e já estamos ampliando, fazendo essas paredes, fazendo essas extensões mais para o centro. Então, esse foi o Ken Tubi Kakari, Kosumi. Penúltimo dia da nossa aula de Go 3. Até aqui vocês sobreviveram, alguns, né? Outros ficaram pelo caminho. Mas hoje, como no penúltimo dia, nós vamos falar um pouquinho mais sobre Joseks e também lembrar vocês que amanhã nós temos nossa aula síncrona. Então estejam aqui às 7, pode ser 7h10, 7h15, mas não percam que a gente vai ter várias coisas legais. Vai ser nosso último dia também, né, gente? Então, vamos para a aula de hoje. Pessoal, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o Kakari.
Eu não sei se vocês lembram, o cacari são aqueles lances de aproximação, certo? Aí aqui neste caso, as pedras pretas começaram em R3, não lá no roxinho, começaram um pouquinho abaixo, na linha da influência, lembram disso? E as brancas podem jogar em qualquer um desses triângulos aqui. Então, ó, o cacai acontece por causa dessa distância, certo? E aí, jogando em qualquer uma dessas partes, seria legal para as brancas. Se as brancas jogam em qualquer uma aqui, é ideal que as pretas respondam ou A, ou B, ou C, justamente para não estar perto e aqui, ó, para fazer aquela ligação da distância do território. Lembram disso? Brancas respondem no triângulo, pretas respondem lá no ABC, e aí, dependendo da onde as pretas colocarem, brancas respondem aqui, nessa parte do X, certo? Ambas estão fazendo território e, no caso, as pretas têm o sente, que é aquele lance que tem a iniciativa, lembra disso? E aí, por enquanto, o resultado é equilibrado, até porque o jogo acabou de começar. Então, esse aqui é um cacari. Vou colocar as pedras só para vocês verem como é que fica. Pessoal, então temos essa primeira posição. As brancas optam por um dos triângulos que estavam aqui, num salto ao lado das pretas. E aí, por que esse salto, gente? Porque aqui não fica território de ninguém, ela tá na mesma linha e aqui sem nenhum território. As pretas correspondem lá, ó, para ampliar o território, para poder subir também. E as brancas vão lá e respondem aqui, certo? A situação é mais equilibrada. Aqui a gente não sabe ainda. Na verdade, aqui tá tudo indefinido, né? Mas é uma situação equilibrada para todas as pedras.